Com o Rodrigo aqui como anfitrião. Fica à vontade, Rodrigo. Vou começar? Sim. Oi, gente, bom dia então a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. E como eu prometi na última aula, hoje o nosso assunto é um assunto extremamente importante, que é a parte de admissão de trabalhador. Então, nós vamos preencher campo a campo o arquivo 2190 e o 2200. E vamos falar das novidades, porque está tendo novidade aí na parte de admissão, principalmente a questão da autoclassificação racial. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês e vou questionar se vocês estão fazendo certo ou se vocês estão fazendo errado. Vamos começar então? A última aula a gente debateu aí a diferença de trabalho e emprego exatamente para começar o capítulo de admissão. A admissão é o início da relação de trabalho, o início da relação laboral. Tendo o processo admissional, eu queria fazer um exercício com vocês logo agora no início da aula em relação à documentação. Qual a documentação que vocês estão exigindo? Já para debater com vocês se a documentação que vocês estão exigindo está suficiente ou não. E com algumas novidades. Igual, por exemplo, o primeiro documento que aparece aqui é a carteira de trabalho. Quem quiser anotar aí, a orientação é que use a carteira de trabalho digital, não usar mais a papel. Vocês estão usando a digital ou só a digital ou ainda estão usando a papel? Quem que pode me responder? Que a gente está usando só a digital. Que bom. É uma exceção ou outra que às vezes alguma empresa solicita alguma etiqueta de carteira, mas é muito difícil. Porque tem alguns segmentos, igual a construção civil e a área rural, que tem trabalhador que alega, eu não tenho a carteira de trabalho digital, eu não tenho celular, eu não tenho computador, eu não tenho tablet. Mas a minha orientação é privilegiar a carteira digital. Quem quiser anotar aí, o número da carteira de trabalho digital é o número do CPF, inclusive. Não é isso? Letra B, carteira de identidade. Gente, muita gente está me questionando se a carteira de identidade é um documento obrigatório ou não. A resposta é sim, porque hoje o documento referência para o governo em relação a nós, trabalhadores, é o CPF. Só que eu não sei se vocês vão concordar comigo, o CPF não tem foto. Então, diante disso, agora vocês têm que pedir a carteira de identidade. Só que tem um detalhe, Marcelo, eu acabei de tirar a carteira de identidade nova. E a carteira de identidade nova, ela não tem RG mais, ela vem com CPF. Então, se a carteira já for nova, Éder, aí não há que se falar em pedir não há que se falar em pedir o. Você vai CPF. pedir o CPF, na verdade, você vai pedir só um Só documento, que é a para carteira fazer o nova, porque aí ela já vem processamento. com o CPF e já vem com a foto, que é o ideal, não é isso? Exatamente. Só que isso é só para quem tem a carteira nova. Quem tem a carteira antiga, aí não. Aí vocês vão ter que pedir o CPF e a identidade. Ok? Agora, não sei se vocês estão sabendo, quem quiser anotar aí, no processo de admissão agora não é obrigatório mais pedir o PIS/PASEP, né? Que é uma novidade interessante e importante para que você saiba. Né? TID de eleitor. O TID de eleitor tem uma polêmica muito grande se é necessário solicitar ou não. Vocês pedem o tio de eleitor? Quem pode me responder? A gente não pede, não é social, passa sem.
O Éder está tocando um assunto importante. Não é documento obrigatório para o E-Social. Só que, Éder, eu vou comentar uma coisa com vocês que eu acho que vocês nunca ouviram falar, que é o seguinte. Título de eleitor não adianta pedir. Quem quiser anotar aí, vocês teriam que pedir a certidão de quitação eleitoral. Essa certidão, o trabalhador, ou se não vocês próprios, conseguem no site do TRE, no site do TSE. Porque, na verdade, qual que é o objetivo de pedir essa certidão? É Regularidade. porque se o trabalhador não votar duas eleições seguidas e não justificar, ele tem um CPF suspenso. E isso para o departamento pessoal é um caos danado. Então, o certo seria pedir a certidão de quitação eleitoral. Ou, se não, vocês mesmos irem lá no site do TRE ou do TSE e tirar na hora essa certidão. Ok? Próximo documento, certificado de reservista. Esse tem uma dica para vocês. Repara que aí na tela está falando para os candidatos do sexo masculino com 18 anos ou mais. Quem quiser anotar aí, é acima de 18 até 45 anos. Após 45 anos, não precisa solicitar mais, que é a idade máxima para convocação do Exército. Ok? Na letra E está o documento que eu já citei, que é o CPF. Na letra F, o aso admissional. Lembra do que nós já conversamos em aulas anteriores? Não pode mais fazer o aso admissional no mesmo dia que o trabalhador vai começar a trabalhar. Tem que ser pelo menos um dia antes. Foto 3x4. Quem quiser anotar aí, foto 3x4 não é obrigatório mais. Mas, se vocês usam crachá, livro de registro, nós vamos falar daqui a pouco, não é obrigatório mais. Mas se vocês usam crachá e precisa da foto, vocês vão ter que solicitar. Certidão de casamento, evidentemente, para quem é casado. E o último item aí que me preocupa, e eu queria trocar uma ideia com vocês, que é os documentos do salário família. Documentos do salário família. E também documentos para efeito do imposto de renda. Salário família é criança de até 14 anos. Imposto de renda é filho de até 21 anos. Agora, salário família, quem quiser anotar, vocês vão solicitar lá na admissão o xerox da carteira de vacinação para os filhos menores de 7 anos. Agora, se for filho acima de 7 até 14 anos, o comprovante de frequência regular à escola. Agora, tenta entender. Isso tem que ser apresentado na admissão e 2 vezes ao ano, nos meses de maio e no mês de novembro. E eu vejo que tem muita empresa que não solicita essa documentação durante o ano. Se não solicitar e continuar pagando, quando tiver uma fiscalização da Receita Federal, ela vai cobrar esse pagamento indevido. Eu só posso pagar o salário família para aquele trabalhador que tiver com essa documentação regular. E outra coisa que me preocupa, Éder, que eu vejo muita empresa errar, e que eu queria até fazer um exercício com vocês, que é o seguinte: o funcionário de vocês é o marido, o ex-marido. Ele está dentro da faixa salarial do salário família, Remédio barato. ele tem direito ao salário família. Só que tem um detalhe, Fui até ali na pia. A que é o Maria mais tá lavando o importante: o banheiro. filho não mora com ele. O filho está morando com quem? Com a ex-mulher. Pergunta: ele vai ter direito ao salário família? Resposta: sim. Só que aí vem um detalhe: esse salário família vai ser creditado para quem? Para ele ou repassado para a mulher? Alguém sabe? Ele pode ser cumulativo para ambos, não? Não, a mulher não trabalha, só ele. Ah, sim. E ele tem direito ao salário família.
E aí a minha dúvida, o salário família é para mulher ou é para criança? A É que resposta é para criança. E sabe o é, que a legislação fala, Éder? Que o salário Hum. família, nesse caso, tem que ser creditado para quem está com a guarda do menor. E aí, o que a empresa vai ter que fazer? Creditar o salário família no contra-cheque dele e repassar esse salário família juntamente com a pensão para a mulher. mas só no caso de pensão judicial ou não? Bom, só no caso de guarda de menor. Só no caso de pensão. Então É vamos dar um pensão. outro exemplo. Não tem pensão, mas já está separado não judicialmente. Que na verdade nem separação judicial existe mais, é só o divórcio. Então separou de corpos. Moral da história, vai ter que repassar para ela o salário de família, porque é ela que está com a guarda do menor. Agora, isso na prática, Éder, eu não vejo acontecer. Não Também, vejo. O que eu vejo é acreditar para ele, para o homem, para o ex-marido. E aí ele não repassa para a mulher, e nem, muito menos para o filho. Então, esse dinheiro fica com ele. E o objetivo, eu volto a falar, o salário de família é para criança, não é nem para o pai nem para a mãe. E nesse caso, o objetivo não está sendo cumprido. Agora, a fiscalização vai olhar isso? Não. Quem tinha que dar o grito nesse caso, quem que é? A ex-mulher. Mas como as mulheres desconhecem essa legislação, na maioria das vezes fica por isso mesmo. Entenderam? sim. Gente, então com isso a gente finaliza aqui essa documentação pessoal. Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Porque se não ficou dúvida, nós vamos trabalhar agora com os arquivos do E-Social, os arquivos de admissão. São dois, o 2190 e o 2200. O 2190 ele chama registro preliminar. Na minha opinião, não sei o dia a dia de vocês, eu recomendo usar esse arquivo somente em dois casos. Dois. Primeiro, aquele caso do empresário que liga aí para o escritório, ou se não liga para o DP e fala, eu preciso do empregado para amanhã. Empregado admitido amanhã. Nesse caso, infelizmente, vocês vão ter que usar o 2190. E o outro caso é o caso Safra. Vai admitir 400 funcionários de uma vez só. Aí eu recomendo mandar o 2190. Agora, fora isso, eu não recomendo usar o 2190. Eu recomendo usar já o 2200, que é o arquivo de admissão. Porque o 2190, tenta entender, vocês vão ter que mandar um dia antes. E até o dia 15 do mês subsequente, vocês vão ter que mandar o 2200. Então, tem um retrabalho, tem um duplo trabalho. Ok? Vamos preencher, então, o 2190. No campo 14, está pedindo o CPF. Campo 15, data de nascimento. Campo 16, data de admissão. Campo 17, número da matrícula do trabalhador na empresa. O 18 está pedindo o código da categoria do trabalhador, conforme tabela 1 do E-Social. Vou fazer uma ressalva e uma lembrança para vocês. Não sei se vocês estão sabendo, a partir do dia 2 de dezembro entra em vigor a nova versão do E-Social, versão S 1.3. Então, fique atento semana que vem para saber se realmente vai entrar em vigor ou se vai ser prorrogado, que há o risco de uma prorrogação. Ok? No caso, esse código da categoria de trabalhador, normalmente vocês vão usar o 101, que é empregado, e o 103, que é o aprendiz. Ok? No 19, natureza da atividade, 1 para trabalho urbano, 2 para trabalho rural. E a partir do campo 20, está pedindo informações para o registro eletrônico de empregados e para a carteira de trabalho digital. E a primeira informação é uma informação que está dando muito problema, que é o cargo através do CBO.
CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. Gente, tem empresa que está dando o nome do cargo que não tem um CBO respectivo. Porque a empresa inventou um nome. Aí, na hora de enquadrar no CBO, vocês têm que buscar o mais próximo. E para a carteira de trabalho digital, o que está indo é o CBO e não o nome do cargo que vocês colocaram. E isso está causando muito problema, porque tem empregado que está reclamando. Não, não foi para esse cargo que eu fui admitido. O governo está prometendo solucionar esse problema, mas até então não solucionou. Ok? CBO é muito complicado, não é, Éder? Antes, quando era carteira física, você imprimia etiquetinha, aí você vinha o nome do cargo que a empresa criou. Hoje não é mais possível, é atualizado dentro da base do CBO. E Então, a, cria-se um cargo específico, mas o CBO que vai é o da família mais próxima. Fica diferente. e a minha preocupação é porque o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ele é limitado, não tem CBO para todas as atividades profissionais que existem no país. Então, o enquadramento do CBO é muito importante. Vamos dar um exemplo? Não existe CBO com nomenclatura em inglês. Então, se eu vou contratar um funcionário para ser office boy, por mais que eu coloque lá o nome do cargo office boy, quando jogar para a carteira digital através do CBO, não vai aparecer a nomenclatura office boy, vai aparecer a nomenclatura do CBO em português. Sabe qual que é? Contínuo, que é uma nomenclatura muito antiga. Se você chegar hoje para um adolescente, para um jovem, e falar que vai contratar ele como contínuo, ele nem vai saber o que que é isso. Ele vai ficar até preocupado, ele vai achar que é para fazer hora extra para o resto da vida, né? Personal training. Não existe CBO de personal training. Na hora que você jogar lá no CBO, vai aparecer, sabe o quê? Preparador físico. Então, a minha preocupação é o enquadramento do CBO. Tem que ser feito de forma correta para que não traga prejuízo, sabe aonde? Na Justiça do Trabalho. Por uma eventual discussão de quê? De equiparação salarial e de desvio de função. Então, tomar muito cuidado. E tomar cuidado também, gente, com uma situação que é normal, que é a empresa criar um nome para um cargo, né? Tem alguns gestores que criam nome de cargos. Só que aí, na hora que ele cria, não tem um CBO respectivo. E aí vai ter que fazer o enquadramento do mais próximo. Ok? Salário base do trabalhador. Unidade de pagamento da parte fixa. Aqui nós vamos informar se o salário é pago por hora, por dia, por semana, por quinzena, por mês, por tarefa, ou se o salário é exclusivamente variável. Tipo de contrato de trabalho. Aqui tem uma situação importante que vocês não podem errar. Repara aí no campo 24 que nós temos três tipos. O primeiro está fácil, prazo indeterminado. A minha preocupação é vocês saberem diferenciar o que seria o código 2 e o que seria o código 3. O 2 é prazo determinado definido em dias. E o 3 é prazo determinado vinculado à ocorrência de um fato. Quem pode me dar uma diferença aí do 2 para o 3? O que seria o 2 e o que seria o 3? Três é aqueles de demanda, né? Por produção, de fim de ano, essas coisas. 3, normalmente, Éder, eu dou dois exemplos, que é o contrato de safra, que é a área rural, e o contrato por obra certa, que é a construção civil. Esse contrato, o prazo máximo são 2 anos. Agora, o 2 seria o contrato de experiência, prazo máximo 90 dias, e o contrato de aprendizagem, prazo máximo 2 anos. Invertir. Então, dois é o por Isso, produção, safra, etc, etc. isso mesmo. E se eu colocar o código 2, que é prazo determinado definido em dias,
Obrigatoriamente, no campo 25, eu tenho que colocar o quê? A data do término do contrato. Ok? Gente, terminamos o 2190. Por isso que eles chamam registro preliminar. É um arquivo pequeno. Agora nós vamos para o arquivo grande, que é o arquivo verdadeiro da admissão, que é o 2200. Só que antes da gente começar o arquivo, eu vou dar a dica para vocês que eu já antecipei no início da aula, que é a questão da raça e da cor. Lei prevê inclusão de dados sobre raça em documentos trabalhistas. Repara aqui do lado direito da tela que, pela norma sancionada, os empregadores deverão incluir nos registros administrativos assinados pelos empregados um campo para que eles possam se classificar segundo o segmento étnico e racial a que pertencem, com a utilização do critério da autoclassificação em grupos previamente delimitados. A lei é essa daqui, ó. Quem quiser anotar aí. Lei 14.553, 20 de abril de 2023. Aí vocês vão me perguntar, mas você está falando isso por quê? Isabel, lá no E-Social, no arquivo de admissão, vai pedir a raça e a cor do funcionário. E lá tem 5 opções. 5. Branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Vocês lembram desse campo, gente? Sim ou não? Aí, nesse campo, o que vai ser exigido? Que o trabalhador faça uma autoclassificação racial. Isso está sendo feito hoje por vocês, sim ou não? Quem pode me responder? Sim, a gente orienta a empresa a fazer dessa forma, né? Para que ela solicite ao trabalhador a declaração para que ele faça como ele se vê, né? Como ele se declara. Avala 500. Aviso. Essa declaração, Éder, só para você ter uma noção, eu vou até colocar aqui na tela para vocês. Eu recomendo que ela seja feita por escrito e num modelo parecido com esse daqui, ó. Inclusive, se vocês precisarem desse modelo, eu encaminho para o Marcelo, ele encaminha para todo mundo aí. O que essa declaração vai falar? Olha aqui, ó. Em atendimento à lei. Aqui, ó, a Isabel até escreveu aqui no chat que ela faz uma ficha para preencher com dados pessoais e eles colocam a etnia que se considera. Eu acho que a maioria das Então, empresas fazem assim, Rodrigo. Elas dão uma ficha de admissão, a pessoa preenche de próprio punho com os próprios dados, e lá embaixo ela coloca como ela se declara. Geralmente no agora, final. se não tiver esse formulário, Éder, eu recomendo usar esse daqui. Aqui fala em atendimento à Lei 14.553, 2023, que determina a inclusão de informações étnicas e raciais em registros de trabalhadores, assim como atualização no E-Social. Eu, fulano de tal, matrícula X, abaixo assinado, me autodeclaro. Aí tem as 5 opções aqui, ó, branco, preto, pardo, amarelo, indígena. E logo abaixo fala, estamos cientes que em caso de falsidade ideológica, conforme o artigo 299 do Código Penal, ficarei sujeito às sanções legais aplicáveis. É enquadrada em falsidade ideológica, a pessoa. Isso, isso. Por causa principalmente daquela questão das cotas, né, Éder? É. O que hoje para emprego ainda não tem, né, Éder? Pois é, eu ia dizer isso, né? O emprego não É, teria impacto ainda prático, não. assim, né? Mas para universidades e concursos, sim, né? Com certeza. Ah, com certeza. E aí vem a cidade, a data e a assinatura do trabalhador. Isso daqui é a autoclassificação. E isso que foi implantado para evitar o quê? A discriminação racial. Então, cuidado, porque eu conheço empresa daqui de Minas Gerais que na hora de fazer o enquadramento não pega essa declaração com o trabalhador e quem define a raça e a cor do trabalhador, sabe quem que é? Ou o escritório de contabilidade ou o departamento pessoal.
Através, sabe do que, Éder? Da foto do trabalhador. E vocês já devem ter tido caso de empregado que é pardo e que se autodeclara preto. E o contrário também, preto que se autodeclara pardo. Tem pardo que vai se autodeclarar branco, tem branco que vai se autodeclarar pardo. E aí é que é o risco. Ok? Vamos começar a preencher então? O 2200. Campo 14, CPF. Campo 15, nome do trabalhador. Campo 16, sexo. Sexo só tem duas opções: masculino, feminino. Raça e cor. Repare que aqui no E-Social já fala etnia e raça do trabalhador conforme sua autoclassificação. E aqui tem uma novidade, que é 1 para branco, 2 para preta, 3 para parda, 4 para amarela, 5 para indígena. Essa última opção aí, número 6, não existe mais. Reparem na validação que desde o dia 22 de abril desse ano não existe mais a opção número 6, que é não informado. Porque tinha empresa, Éder, que devido à inexistência do documento por escrito, botava não informado para todo mundo. E essa opção não existe mais. Ok? Estado Civil do Trabalhador. Aqui tem uma pegadinha que eu acabei de falar sobre ela. Quem prestou atenção vai entender. Que é 1 para solteiro, 2 para casado, 3 para divorciado, 4 para separado e 5 para viúvo. Gente, qual que é a diferença do 3 para o 4? Alguém sabe me falar? Acho que agora é só o divórcio, né? O 3 divorciado é na justiça no cartório. O 4 separado, quem quiser anotar aí, é separado de corpos. Separou, mas não divorciou ainda. Tá? E outra questão perigosa que tem muita gente que está errando. União estável, é solteiro ou é casado? Quem sabe? Solteiro? Solteiro. Só pode colocar casado quem tiver certidão de casamento. Ah, mas tem um registro no cartório da união estável. Isso não é certidão de casamento, então é solteiro. Ok? Grau de instrução do trabalhador. Isso vai ser definido através de uma documentação que o próprio trabalhador vai apresentar para a empresa. Não é isso? E para terminar essa parte inicial, o campo 20 está pedindo nome social para o empregado travesti ou transexual. Esse campo teve uma novidade, que é a parte aí da validação. Olha o que está falando aí, ó. Informação validada na base de dados do CPF. Gente, esse é o caso do empregado travesti transexual que já tem um nome social no próprio CPF. Já tiveram esse caso? Já ouviram falar? Sim ou não? E esse caso vocês têm que tomar muito cuidado pela questão da discriminação, tá? Se tiver no CPF, vai ter que informar no E-Social. Se tiver no CPF, no crachá funcional, o que vai aparecer não é o nome de registro, e sim o nome social. Ok? Agora vem data de nascimento, código do país de nascimento e código do país de nacionalidade. Esse nacionalidade é quando ele for naturalizado brasileiro, por exemplo. Depois vai pedir endereço do trabalhador no Brasil. Tipo de logrador, nome, número, complemento, bairro, CEP, código do município, unidade da federação. Se o empregado de vocês morar no exterior, tem que, a partir do campo 36, informar os dados do endereço no exterior. Agora, a partir do campo 43, está pedindo informações de empregado estrangeiro. Não sei se vocês vão ter. Tem, Eda? Tem.
Tem. E aí, o que vai ter que informar? No 44, tempo de residência do trabalhador imigrante. Duas opções, prazo indeterminado ou prazo determinado. E no 45, condição de ingresso do trabalhador imigrante. Aqui, na maioria das vezes, vai aparecer o código 1, que é refugiado, e podendo ser o código 7, que é outra condição. Então, cada caso vai ser um caso. E quem vai ter que analisar isso é o departamento jurídico junto com o departamento pessoal. Ok? A partir do 46, vocês têm que tomar um cuidado violento, porque essa informação aqui é para fiscalizar a cota do PCD, pessoa com deficiência. Então, nós vamos aqui informar se esse trabalhador que está sendo admitido é deficiente ou não. Mas, para que ele seja considerado deficiente, nós temos dois requisitos. Dois. Primeiro, ele tem que ter um laudo de um médico especialista atestando a deficiência dele. E segundo, ele tem que assinar um documento onde ele concorda que ele está sendo admitido dentro da cota do PCD. Se ele não assinar esse documento, ele não pode ser considerado PCD, para efeito da cota. Ok? E com essa informação que está aqui, o governo está fiscalizando a cota. Tem muita empresa aí recebendo notificação através do e-mail, através do DET, cobrando a cota do PCD. Lembrando que PCD a empresa é obrigada a ter a partir do momento que ela tiver 100 ou mais trabalhadores. Quando eu falo 100 ou mais, é somando tudo, matriz e filiais. Não é isso, Ed? Exatamente. E aí, ter o PCD implica em várias outras situações, né? Não é só admitir para cumprir a cota. Aí tem questões de infraestrutura, questões de engenharia, questões de ergonomia. Tudo isso precisa ser Logística. logística, questão, dependendo, banheiros específicos, etc. É, porque tem gente que acha que é só contratar e jogar lá dentro da empresa, e não é bem assim, Não né? é? Tem que ter adaptações, tem que ter Questões um de tratamento diferenciado. Você deu o é, exemplo do banheiro, mas tem o exemplo de escada, de elevador, tem o rampas, exemplo do escadas, elevador, refeitório. guarda-corpos, é a questão Isso. da engenharia, englobam a engenharia completa da empresa. E mudança também na cultura. A lei pede que seja feita uma inserção cultural dentro da empresa por parte do PCD, né? Um desenvolvimento específico que promova a inclusão do PCD. É, porque nós estamos falando de diversidade e inclusão. E aí é uma situação complicada, porque não pode ocorrer de forma alguma discriminação a esse PCD, né? Por isso que tem que começar de cima, né? Tem que começar com diretoria para vir distribuindo para o chão de fábrica, né? Perfeitamente. Cultura relacionada a PCD. Um detalhe que eu descobri sobre PCD essa semana passada é que o autismo hoje se enquadra como um PCD. É E deficiente intelectual. é, exatamente. E é porque antes tinha o Asper e outras, né? Hoje fala-se em graus. E o autista, hoje, ele é configurado como PCD e pode ir para cumprimento de cota. Eu não sabia. E eu vou colocar aqui na tela para vocês agora, é importante, que eu acho que vocês não conhecem. O governo soltou um site agora, Éder, onde a empresa pode consultar de imediato as duas certidões. A certidão de regularidade na contratação do PCD e a certidão de regularidade na contratação do aprendiz. Vocês estão sabendo desse site? Sim ou não? Vou colocar ele aqui na tela. Quem quiser fazer exercício, a gente faz agora rapidamente, só para vocês terem noção. O site é esse daqui, ó.
certidões.cit.trabalho.gov.br. Eu vou até colocar o link aí no chat para quem quiser salvar aí na máquina de vocês. Já está aí no chat. Aí aqui é o seguinte, Éder. Cliquei aqui, ó, consulto a certidão do PCD. Basta colocar, sabe o quê? O CNPJ da empresa. Querem fazer o teste? Alguém tem um CNPJ para eu fazer a consulta na hora e mostrar para vocês como é que sai a certidão? Tá todo mundo com medo da certidão, viu? Pois é. Eu também não estou querendo arriscar, não. E aqui, ó, tem a certidão do aprendiz. Mesma coisa, é só jogar o CNPJ aqui. Jogou o CNPJ, a certidão sai na hora, com o dia e com o horário, com a data e com o horário. Isso daqui vocês podem fazer a qualquer momento, exatamente para saber o quê? Se vocês estão regulares. Isso daqui é um site criado, sabe por causa de quem? Por causa da lei das licitações. Então, na verdade, isso daqui é para consulta pública. Não é somente para vocês consultarem, não. É para outras empresas consultarem. E se constar, vocês não vão ficar sabendo, não. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui, ó, no campo 47, está perguntando se a pessoa é deficiente físico, sim ou não. 48, deficiente visual, sim ou não. 49, deficiente auditivo, sim ou não. 50, deficiente mental, sim ou não. Aquele caso que o Éder comentou, o autismo, agora está sendo, dependendo do grau, deficiência intelectual, sim ou não. E no 52, dentro da cota do PCD, também entra o reabilitado pela Previdência Social, que tem que ser informado aqui no 52, sim ou não. No 53, está perguntando se esse trabalhador vai ser contabilizado no preenchimento da cota de PCD, sim ou não. E o campo 54 é o campo de observações. Ok? A partir do 55, está pedindo informações dependentes. Quando fala dependente, é para dois fins: imposto de renda e salário de família. No 56, está pedindo tipo de dependente conforme tabela 7. 57, o nome do dependente. 58, data de nascimento. 59, CPF. 60, sexo. Tem um detalhe aí no 59 que eu queria alertar vocês, que teve mudança. Só é obrigatório colocar o CPF do dependente. Repara aí na validação na letra A. Se ele for dependente para fins de imposto de renda. Se ele for dependente somente para salário família, o CPF não é obrigatório mais. Tá? No 60, sexo, masculino e feminino. No 61, está perguntando se ele é dependente para fins de imposto de renda. Sim ou não? No 62, está perguntando se ele é dependente para fins de salário família. Sim ou não? No 63, está perguntando se o dependente tem capacidade física ou mental para o trabalho. Sim ou não? E no 64, está pedindo para informar a descrição da dependência. Quando a gente usar o código 99 da tabela 7. Deixa eu colocar a tabela 7 aqui na tela para vocês, já da versão nova. A versão nova, como eu expliquei, vai entrar em vigor a partir de 2 de dezembro. A versão nova é essa daqui, ó. 1.3. Tabela 7 é essa daqui, ó. Essa é a tabela 7. E aqui tem um código 99.
Jaqueline, quando que a gente vai usar esse código 99, você sabe? Alguém pode ajudar a Jaqueline? Oi, bom dia, perdão. Pode repetir a pergunta, por favor? Quando que você vai usar esse código 99 da tabela 7 de dependentes? Está vendo aí? 99 significa agregado barra outros. Quando Você é já usou esse adotado? código? Aham. Não? Nunca precisei usar, não, mas eu imagino que seja para adoção, filho que não é filho só do esposo. Não, o enteado e o adotado vão entrar ali no código número 3. Eu nunca precisei usar esse, não. Alguém já usou? Alguém imagina quanto que vai usar? Eu acho que se eu não tiver errado, né, também nunca usei. É quando a pessoa declara, Independente declara o dela. dependente na carteira, lá para fins de imposto de renda, algo assim, ou não. Sim, mas aí o que que acontece, Éder? Ele vai declarar que aquela pessoa Vive sob a vive dependência sob sua financeira da dependência pessoa. econômica. Isso. Só Mas aí, que tem um detalhe, desde que não enquadre nos códigos anteriores. exato. Então, vamos dar exemplo aqui, quem que Eu, eu, entraria? eu Entraria um associo, sobrinho, um primo, um tio, eu uma associei sogra. isso por conta da declaração do imposto de renda, que tem a opção lá Isso, de pessoa que vive sob sua dependência financeira, e etc. é isso mesmo. Declarada em carteira, tem que estar declarada em carteira. Na verdade, quando você fala declarado em carteira, agora não tem mais carteira papel. Sim, Então, seria naquela declaração de dependentes do imposto de renda que vocês fazem lá na admissão, uma declaração por escrito. Que não sei se você lembra, é sobre as penas da lei. Se ela for mentirosa, é crime de falsidade ideológica. Não é isso? Entenderam então esse código 99? Eu tenho aluno que já usou esse código alguma vez já. Campo 66, telefone do empregado. Campo 67, e-mail do empregado. Aqui tem uma dica, quem quiser anotar aí. Tanto o e-mail quanto o telefone não são campos obrigatórios. Porque a minha preocupação, aí eu queria que vocês prestassem muita atenção, é que tudo isso que nós preenchemos até agora são os dados cadastrais do trabalhador. E o que diz o E-Social? Que nós vamos informar na admissão e que qualquer alteração tem que ser informado para o governo no E-Social através do 2205, que chama alteração de dados cadastrais. Então, Éder, quando eu falo isso, a minha preocupação, para que vocês entendam melhor, é aquele empregado que entrou solteiro e casou. Vai mudar o quê? O estado civil, provavelmente vai mudar o endereço, e isso aqui, provavelmente ele vai informar vocês, porque a partir do momento que ele casou, ele tem direito àquela licença de casamento que a gente viu durante as últimas aulas, de 3 dias. no Então, do nesse nome, caso, está tranquilo. Agora, minha preocupação é quando ele troca de telefone, o número do telefone, troca o e-mail e não informa vocês. Se não informar, perante o E-Social, a empresa já está errada. E está sujeita, inclusive, a multa. Então, vocês têm que deixar bem claro lá no treinamento de integração, ou se não no dia a dia, que qualquer alteração desses dados cadastrais, ele é obrigado a te comunicar. Porque como é que você vai ficar sabendo? Né? Vamos dar um exemplo? Aquele caso que eu falei da separação de corpos. Tem empregado que separa da mulher e nem informa o departamento pessoal. Né? Agora, nascimento de filho, casamento, aí já é diferente, porque como ele tem a licença, como ele tem o salário família, aí ele acaba comunicando. Ficou alguma dúvida desses dois arquivos? Porque agora nós terminamos os arquivos. O 2190 e o 2200. E agora nós vamos falar daquilo. Pode falar. Ó, doutor Rodrigo, só uma dúvida aqui. Com relação ao número do telefone, eu sempre uso o telefone da empresa, porque na hora de gerar o seguro-desemprego, se não tiver o telefone, eu não consigo gerar o arquivo.
Se eu deixar o contato da empresa, então pode dar algum problema? Sua pergunta é muito importante, porque é uma questão conceitual. Repara aí na tela que está pedindo número de telefone de quem? Do O trabalhador. trabalhador. Então, tecnicamente, juridicamente, a sua pergunta ela é importante, porque se eu te falar que está certo, está errado. Porque você não está colocando o número dele, você está colocando o número da empresa. Mas eu estou entendendo sua pergunta, eu estou entendendo o seu objetivo ao colocar o número da empresa. É porque ao gerar o seguro-desemprego, o arquivo, se não tiver um contato, eu não consigo gerar o arquivo. Concordo, concordo. Mas aí, colocando o número da empresa, juridicamente e tecnicamente está errado. Porque aqui está pedindo é o telefone dele, não da empresa. Certo. Agora, você vai ser multada ou autuada ou notificada por isso? Dificilmente. Né, Éder? Eu acho muito difícil. Porque a medida que ela está tomando é uma medida o quê? Preventiva. Sim, e até Agora, porque... Pode concluir, Rodrigo, desculpa. agora, eu não posso falar com ela que ela está certa também, não. É claro, é porque tem situações que a gente tem que avaliar o contexto muito bem, né? O funcionário, tem aquela situação de, às vezes, ele não ter o telefone, como você disse no começo, né? De não ter e-mail, não ter telefone. Sim, sim. Tem situações onde o empregado, aí, aí não tem como o escritório tomar conta disso, né? O funcionário teve mudança de endereço, são as alterações cadastrais, né? 2205. Teve alterações de endereço, alteração do nome, estado civil, qualquer tipo de alteração. Não avisa a empresa não avisa o escritório. Então, realmente é um negócio complicado. É Então, isso é mesmo. difícil de controlar, mas o correto, evidentemente, é o dado do funcionário. Se o dado não vem, algum dado precisa ser informado na hora do empregador web. Mais alguma dúvida, gente? Porque agora nós vamos falar de uma coisa que nós já falamos, que é a carteira de trabalho o quê? Digital. Essa mudança ocorreu quando? Olha aí na tela, a portaria 1065, 23 de setembro de 2019. Como eu expliquei mais cedo, a orientação hoje é usar a carteira de trabalho digital para todos. Evitar usar a carteira papel. Agora, tenta entender uma coisa, que é uma dica importante. Quem foi admitido com a carteira papel, eu estou recomendando dar baixa na rescisão na carteira papel, porque a Caixa está criando caso, se não tiver a baixa. Agora, a carteira de trabalho digital para vocês foi uma novidade muito importante, que ela diminuiu o trabalho de vocês. Vamos parar para pensar? Com a carteira de trabalho digital, com a carteira de trabalho digital, acabou aquela história de prazo de 48 horas para devolver a carteira na admissão, acabou aquela história de pegar a carteira durante o período de férias para atualizar a carteira, né? Eu tive casos assim fantásticos. Eu tive um caso que tinha empresa, não sei se vocês lembram, que pegava a carteira papel, fazia admissão e só atualizava a carteira no dia que ele fosse demitido. E aí ele tinha quantos anos de empresa? 10, 15, 20 anos. E na hora que ia atualizar, sabe o que acontecia? Acabava o espaço para anotar na carteira. Aí tinha que pedir para ele tirar uma segunda via lá no Ministério do Trabalho. E eu tive um caso mais interessante ainda aqui em Belo Horizonte, de uma empresa que anotou a carteira na admissão e só deixou para anotar as atualizações na demissão. Só que nesse meio tempo o empregado morreu. E aí foi atualizar, acabou o espaço na carteira. E aí me ligou e falou: como é que eu faço agora? Eu falei: agora você vai ter que pedir para o empregado ir lá no Ministério do Trabalho e pegar a segunda via. Ah, mas ele morreu. Eu falei: então acabou, não tem jeito mais. Né? Então é isso que vocês têm que pensar. Evitar a carteira papel para evitar esse tipo de situação. Para vocês, do departamento pessoal, para vocês da contabilidade, essa alteração foi extremamente importante por causa da LGPD e por causa do famigerado arquivo morto. É diminuir papel. Quanto mais o escritório de contabilidade conseguir, quanto mais o DP conseguir diminuir o papel hoje, mais seguros vocês estão.
né, com a digitalização desses documentos. A outra questão que também falei para vocês hoje é a questão do livro de registro. O livro de registro de empregados, que é esse daqui, ele não deve ser usado mais. Vocês estão usando? Sim ou não? Eu particularmente mando a ficha de empregados para as empresas para elas terem um controle, mas o livro é dispensado. Mas quando eu falo livro, eu também estou falando da ficha, tá? E aí vem a dica. Ele deixou de ser obrigatório a partir de quando? Portaria 1195, 30 de outubro de 2019. Só que tenta entender. A decisão quem vai tomar é a empresa. E esse arquivo que está aqui, quem quiser anotar aí, é o S1000 do E-Social. E lá, Éder, faz uma pergunta que muitas empresas responderam essa pergunta de forma errada. A pergunta lá é o seguinte: optou pelo registro eletrônico de empregados, sim ou não? Todo mundo respondeu essa pergunta achando que estava perguntando sobre o ponto eletrônico. E, na verdade, não era. Aqui é o seguinte: se eu colocar que optou, significa que eu posso acabar com o livro, posso acabar com a ficha de registro e usar somente o E-Social. Agora, se eu colocar que não optou, aí obrigatoriamente eu tenho que usar ou o livro ou a ficha de registro de empregados. Agora, tenta entender por que é importante acabar com o livro e com a ficha. Que o prazo de guarda do livro e da ficha, não sei se vocês sabem, é prazo indeterminado. Nunca pode jogar fora tanto o livro quanto a ficha de registro. Então, é uma decisão sua. E qual que é a minha dica? Ir lá no E-Social e verificar o que vocês responderam aqui. Porque a partir do momento que vocês responderam que vocês optaram, significa que vocês podem acabar tanto com o livro quanto com a ficha de registro. Entenderam? Alguma dúvida? Rodrigo, tudo jóia? Tudo bem, Assim, você. você pode fazer um pequeno resumo sobre isso que você acabou de falar sem o slide? Posso. Ô, gente, a partir então do ano de 2019, todas as empresas podem fazer a opção, dentro do E-Social, no arquivo S1000, de acabar com o livro com a ficha de registro de empregados e usar somente o E-Social. Essa opção tem que ser documentada dentro do próprio sistema e, a partir do momento que ela for feita, tem que ser executada na prática. Qual que é a importância dessa medida? É que tanto o livro quanto a ficha de registro de empregado, o prazo de guarda é indeterminado. Vai acumular no seu arquivo morto. Vai ter um risco em relação à LGPD, de vazamento de dados pessoais. Então, qual que é a orientação hoje no momento? É para que as empresas façam a opção no E-Social do registro eletrônico de empregados, que é mais um objetivo a ser cumprido pelo E-Social. A partir do momento que fez essa opção, você está dispensado do livro e da ficha de registro de empregados no dia a dia, tanto da contabilidade quanto do departamento pessoal. Tá bom, Fabiano? Tá ótimo, Rodrigo, obrigada. E agora nós estamos entrando no último assunto de hoje, que é outro assunto polêmico. Eu estou curioso para saber o que vocês estão fazendo, que é atestar de antecedentes criminais. A pergunta está aqui na tela para vocês agora. Pode pedir ou não? Quem sabe me responder? A resposta é não, não pode pedir, porque é considerado o quê? Discriminação. Só que tem uma dica para vocês, que com a carteira nova de identidade agora vai deixar de existir essa dica. Mas até então era possível fazer, que é entrar no site da Polícia Civil, do estado onde a pessoa tirou a carteira de identidade e fazer essa consulta aqui, ó. Não sei se vocês já fizeram. Entra na parte de atestado de antecedentes, clica em solicitar. Aí vai pedir esses três dados aqui, ó, número do RG,
nome completo e data de nascimento. E aqui, o Éder balançou a cabeça, ele já deve ter feito essa consulta. Aqui é o seguinte: ou sai o atestado da hora, ou não sai. Se sair, ok. Se não sair, significa o quê, Éder? Que tem alguma coisa. Só que não fala o que é essa alguma coisa. Mas o objetivo é exatamente essa consulta. Essa consulta feita aqui pelo site, o cidadão ele não tem conhecimento de que foi consultado. Mas é uma medida preventiva. Eu acabei de ter um caso lá em Monlevade de um açougueiro que foi admitido no supermercado, trabalhou um dia. No final do expediente, a polícia prendeu ele, ele está com mandado de prisão em aberto. Se tivesse feito essa consulta, provavelmente teria barrado essa admissão. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Que a minha parte eu encerrei, Éder. Agora é aquela parte final para a dúvida. Pessoal, alguém tem alguma pergunta específica para o Rodrigo? Rodrigo, enquanto o pessoal elabora a pergunta, você falou ali atrás da carteira física que a Caixa tem criado casos. A Caixa tem criado casos não só com a CTPS, ela tem pedido, por exemplo, ainda, em alguns casos, a chave de movimentação do FGTS, Tem pedido. e entre outras coisas, sabe? Como lidar assim com o, o funcionário público da Caixa nessa situação? Por Difícil. exemplo, Você tem que levar para ele a fundamentação legal. Igual, por exemplo, em relação à chave da FGTS, você tem que levar a legislação que questão implantou o FGTS digital, que né? inclusive a Caixa participou, né? Porque o layout também participou a Caixa. É. Impressionante isso. Na verdade, eu não sei se eles fazem isso por desconhecimento ou para encher a paciência de vocês. A minha dúvida é essa, porque não é possível que eles desconhecem a mudança, né? Exatamente. Então, nesse caso, tem que ou faz o que eles querem, ou o funcionário Bom, na não dá verdade, sequência no chave você não tem processo. como gerar mais. Agora, a questão da carteira papel, Na eu já estou conectividade até dando. gera ainda. Ainda gera. Ah, gera, gera? Aí eles pedem. Nossa senhora, e esse está gerando? Ué, ou gera ou o funcionário atrasa o recebimento. Aí vai em cima da empresa, Deus né? do céu. É, A minha sugestão é fazer amizade com o atendente do FGTS da caixa da cidade de vocês. Se a cidade tiver uma caixa só, fica mais fácil. Se for cidade muito grande, com várias caixas, vários atendentes, é mais complicado. é uma, é uma alternativa boa, viu? Ô, Éder, teve alguém aí no chat que está pedindo o modelo da ficha de declaração de etnia. Eu já enviei aí no chat para quem quiser baixar na máquina agora aí, tá, gente? Já está aí no chat para vocês. Perfeito. Ok? O Mais doutor alguma? Rodrigo, Fala, Jaqueline. deixa eu pegar uma pergunta para até para esclarecer aí, se for possível, né, para os clientes que estão ouvindo a gente, a questão de multa da admissão, da falta da admissão ou do atraso desse evento. Você poderia esclarecer, falar alguma coisa para deixar claro para todo mundo? Caso de atraso de quê, Jaqueline? Do envio da admissão, né, da admissão fora do prazo, a multa, né, da tabela do especial. Ok. Vou colocar aqui para vocês. Gente, a pergunta da Jaqueline é em relação à admissão E-Social, no caso de admissão retroativa, ou se não, no caso de esquecimento, né? Repara aí na tela que a multa ela pode variar de 3 a 6 mil reais, vai depender se a empresa optante pelo simples ou não, né? Agora, a questão que ela está levantando, na minha opinião, são dois casos: admissão retroativa, Uhum. que eu deixo bem claro que não é possível, se for feita vai gerar multa, né?
E no caso, esquecimento, porque eu já vi empresa esquecer. O empregado vai começar segunda-feira, chega sexta-feira, o DP esquece de enviar o arquivo. Vai ser considerado retroativo do mesmo jeito? Vai ser considerado. Agora, a notícia triste, Éder, é que mesmo tendo a multa prevista na legislação, até hoje eu não vi uma empresa que foi multada por causa disso. Ah, eu vi, ué. Eu tenho um caso, vou abrir para o Marcelo já fazer as considerações dele, finais, Sei. mas só para deixar registrado, teve um caso parecido com a situação que a Jaqueline citou, só que com um agravante que foi de deixar de registrar o funcionário para receber o seguro, Sei. Aí piorou. piorou. Deixou de registrar o funcionário e não registrou no prazo que o MT deu para fazer a admissão. A multa foi de R$ 29.000. Pois é. 29.000 sobre um funcionário apenas nessa situação. Agora, tem que lembrar para a Jaqueline que, por enquanto, não está multando, mas se o governo quiser, ele pode multar quantos anos para trás, gente? 5 anos, Quantos? né? E, na minha opinião, essa multa ela pode ser, inclusive, sabe o quê? Digitalizada e automática, não precisa de uma fiscalização, de tão fácil que ela é. Foi o que Porque se eu aconteceu. mando uma admissão hoje, que dia que é hoje, Éder? Hoje são 6/11. 26/11. Se eu mando uma admissão hoje, retroativa dia 15, o próprio sistema da social já vai gerar a multa automática, né? Nesse caso, a fiscalização também foi automática, né? Não tem necessidade de uma fiscalização dentro da empresa em loco, né? Bom, vamos abrir para o Marcelo, Rodrigo, fazer as Vamos, considerações. fica à vontade, fica à vontade. Marcelo, E, gente, agradecer mais a participação, novamente a participação de todos aí. Vou reforçar aqui a história do canal. A gente está inaugurando o canal, né, informativo. É um canal fechado, só para inscritos. E todos, assim que o material for concluído e processado, todos receberão o link desse material. E a gente vai abrir o agendamento a partir de janeiro e todo mundo que está inscrito naquele link que eu mandei no chat vão receber a programação nova. E é isso. E agradecer ao Rodrigo, né, pela disponibilidade de estar ajudando a gente aí nesse processo de atualização. A gente tem recebido feedback muito interessante, sabe, Rodrigo? Que bom, Marcelo, fico satisfeito. É, e aqui no grupo tem clientes, não clientes, mas Marcelo Marcelo, travou e Éder. Marcelo travou. Vamos ver se ele volta aqui para a gente fazer o. isso de maneira constante a partir dessa história toda aí. O Rodrigo inaugurou esse processo com os escritórios nossos, né, Ed? Sim, E a gente sempre vai trazer autoridades aí como o Rodrigo para estar acrescentando aí no que a gente já sabe. Então é isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo. E De bom dia. nada, até a próxima. Um abraço a todos. abraço, até mais. Até mais, tchau. Tchau.